Bom dia pessoal e bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a língua norueguesa. Se é uma língua difícil ou não, quanto tempo levou para eu aprender. E vou deixar aqui algumas palavras importantes que você deveria saber se um dia você viesse para cá. O que vocês acham? A língua norueguesa é uma língua difícil de aprender ou não? Og jeg kan være utrolig. Helt utrolig. Utrolig. Irriterende. Isso aí. Vamos lá, continuando. Então, dizem que se você já fala uma língua ou mais do que uma língua, fica mais fácil de você aprender a terceira, a quarta. E deve ser verdade, porque o cérebro já deve estar acostumado com isso. E outra coisa também que torna mais difícil de você aprender uma língua é saber de qual origem, né, ela vem. Por exemplo, a língua norueguesa ela é de origem germânica. Isso quer dizer que, para aquelas pessoas que falam alemão, fica mais fácil de aprender a língua norueguesa, pelo menos teoricamente, né? Assim como para nós que falamos o português, né, que vem do latim, fica mais fácil pra gente aprender o italiano, se a gente quiser. Porém, gente, eu não falo alemão, eu falo inglês fluente. Mas o bom é que tem algumas palavras no norueguês que se assemelham muito com o inglês. Por exemplo, a palavra porta em inglês, que seria door, em norueguês é dør. A palavra abrir em inglês é open, em norueguês seria open. Bus, em inglês, bus, norueguês. Flag, flog. Glass, glass. Can, con. Então tem algumas palavras que se assemelham também com o inglês. E tem também, gente, palavras que se assemelham um pouco com o português. Por exemplo, a palavra informação em português e norueguês é information. Corrupção em norueguês é korrupsjon. Interessante em norueguês é interessant. Mas a língua norueguesa não é considerada uma língua difícil como é o português, porque não existem todas aquelas regras gramaticais que existe na língua portuguesa. É uma língua simples, apesar de ela ter um vocabulário quase do mesmo tamanho que o português. Dizem que um adulto norueguês, ele usa no seu dia a dia em torno de 20 mil palavras diferentes, enquanto que um adulto brasileiro, ele usa no seu dia a dia em torno de 35 mil palavras diferentes. Então, o brasileiro, a língua portuguesa, né? Na língua portuguesa, a gente usa muito mais palavras do que na língua norueguesa. Porém, aquilo que faz com que o norueguês seja uma língua mais difícil são os sons. Ela possui sons que não existem na língua portuguesa ou nem na língua inglesa, pelo menos não que eu lembre, como, por exemplo, as vogais. No Brasil, nós temos o a, i, o, u. No norueguês, nós temos a, i, o, u mais 3 vogais diferentes. E o som é diferente. A, E, I, U, A, E e O. Então, como vocês podem ver, o português em norueguês se diz U, o que se torna muito difícil para nós, né? Porque a gente está acostumado a falar O. E tem essa diferença da letra do som A. Tem o A e o A aberto. E outra coisa, gente, é que tem palavras que escrevem, a escrita é igualzinha. A única coisa é que adiciona uma consoante a mais. Por exemplo, a palavra talk e tak. Porém, o significado é totalmente diferente. Tak quer dizer obrigado. Mas tem também o tak com uma consoante só, que quer dizer telhado. Então, o significado é muito diferente. Outro exemplo é a palavra spisa. Kan du spisa maten din? Ou kan du spisa blyanten din? Conseguem ouvir a diferença? Nope. Spisa e spissa. Um é curto e o outro é longo. Então, se tiverem duas consoantes juntas, a mesma consoante junto, ela vai ser rápida, vai ser uma palavra rápida, spissa. Se tiver apenas uma consoante, aí você tem que fazer uma voltinha, assim, tipo spissa. Mas, assim, pra mim levou um bom tempo, ainda leva, eu erro pra caramba quanto a isso ainda, né? Os meus filhos, principalmente a Sherry, pega muito no meu pé.
O que é bom ter, né, filhos em casa que falam a língua perfeitamente para te ajudar um pouquinho. Eu conheço muitas brasileiras aqui casadas com norueguês que aprenderam mais rápido que eu, justamente por causa disso, porque elas têm alguém em casa que as ensinam, né? Um professor ali na casa delas, particular. Então fica bem mais fácil. E aqui em casa, eu e Samara, nós concordamos que nós iríamos falar somente o português para que meus filhos não esquecessem. A Shelly veio com 2 anos, a Chloe nasceu aqui, então era muito importante, senão eles iam esquecer mesmo. Porque existem muitas brasileiras que são casadas com norueguês que os filhos não falam português. E a gente não queria que isso acontecesse aqui em casa. Porém, hoje é diferente. Hoje, tipo, a gente fala metade da frase em português e a outra metade em norueguês, daí coloca uma palavrinha ali em inglês, o que também é muito comum aqui na Noruega. Muitos noruegueses, quando estão falando lá em norueguês, né, lógico, eles acabam pegando, emprestando uma palavrinha só ali no meio do inglês. Até mesmo nas pregações, sabe? Na igreja, o pastor, ele tá lá pregando, de repente, pum, puxa uma palavrinha ali inglesa. Então é bem comum isso. Aproveitando, gente, o norueguês, ele fala o inglês muito bem. Tem lá o sotaque norueguês, porém é um sotaque não muito forte, não muito puxado. Dá para entender perfeitamente. Aliás, eles são o povo da Escandinávia que fala inglês mais perfeitamente. É o povo norueguês. Gente, um exemplo desse negócio de som aconteceu comigo com o Samuel aqui. Por exemplo, a palavra du, que quer dizer você, se escreve com U. Mas tem a palavra du, que se escreve com O, mas se fala U, du. Então tem du e du. Então levou um tempo pra gente aprender, sabe, esses sons diferentes, quando usar esses sons diferentes. E quando finalmente a gente aprendeu esses sons, daí ficava difícil de a gente usar o som normal, entende? Usar o U normal, a gente usava U pra tudo. Então uma vez eu fui convidada para ir para um cottage, sabe, uma casinha na montanha, porque a maioria dos noruegueses tem casa na montanha para passar as férias. E eu fui convidada para passar um tempo, né, nesses cottages com a minha amiga Rebeca e mais algumas outras pessoas da igreja. E geralmente, gente, esses cottages, essas casinhas, elas são bem pequenininhas, sabe? Só a cozinha, sala e um quartinho. E o banheiro fica pro lado de fora. E chegou uma hora, eu precisava ir no banheiro. E eu falava, Rebeca, jeg trenger du. Jeg trenger du. E ela, assim, dava risada, o povo também que tava ali do lado dava risada também. Aí entrou, né, aquele jeitinho brasileiro, mímica, acabaram entendendo que o que eu estava querendo dizer era du, com U, não U. Eu não estava falando, eu quero você, eu preciso de você. Eu estava querendo dizer que eu estava precisando ir no banheiro. Então a gente comete essas gafes. Samuel também uma vez estava no emprego dele, eles estavam servindo purê de batata. Purê de batata em norueguês se diz potetemus. E como eu falei, né, quando a gente aprende lá, finalmente aprende o som, a gente acaba usando esse som para tudo. Em vez de ele falar potetemus, ele falou potetemus. Aí, pronto, todo mundo caiu na risada, tiraram o maior sarro dele, até hoje falam disso. Mus quer dizer rato. Então ele estava falando, você poderia me dar mais rato de batata? Em vez de falar purê de batata. É normal quando você se muda para outro país. Não tenha vergonha, porque todo mundo passa por isso. Bom, mas quanto tempo levou para eu finalmente aprender essa língua? Bom, eu me lembro que eu estava na igreja, fazia exatos um ano que eu tinha vindo para a Noruega. E quando acabou o culto, eu falei, nossa, eu consegui entender tudo que o pastor pregou. Porém, falar já era mais difícil. Porque o que aconteceu? Como eu falei, os noruegueses falam muito bem o inglês e eu já vim pra cá fluente no inglês. Então, o que que eu fazia? Eu ia pelo lado mais fácil. Assim que eu encontrava qualquer dificuldade, eu já, pulava pro inglês. Até que chegou uma hora que a gente falou, tá bom, se a gente quer aprender essa língua, a gente tem que parar de falar inglês. Eu me lembro que Samuel chegou na Emerson e falou, tá bom, a partir de agora ninguém mais fala inglês comigo, é só norueguês. O que foi uma ótima coisa pra ele, porque a partir daí ele começou a falar muito mais norueguês. Porém, eu não tinha contato assim tanto com norueguês.
E eu pensava, gente, como que eu vou aprender essa língua? Eu preciso fazer alguma coisa. Já sei, vou ligar a televisão, vou ficar assistindo televisão norueguesa. Enquanto meu marido tá no trabalho, as crianças estão brincando ou estão na escola, eu vou aprender essa língua. E seja o que Deus quiser. Bom, comecei a assistir a televisão todos os dias durante um tempo para que meus ouvidos se acostumassem, né, com a língua, com o som da língua norueguesa. Até que um dia Samuel chega em casa e fala: o que você tá fazendo? Eu falei: tô assistindo televisão, né, pra que eu me acostume com a língua. Dele: tá. Seria melhor se esse canal fosse norueguês. Daí eu falei: o quê? Daí ele falou assim: você tá assistindo o canal sueco. Eu não sei quanto tempo eu passei assistindo o canal sueco sem saber que eu estava ouvindo sueco. Mas eu não conhecia a língua norueguesa, então pra mim tanto faz, né? Apesar que o sueco é muito parecido com o norueguês, assim como o espanhol é parecido com o português, o sueco é parecido com o norueguês, porém não é o norueguês. Existem palavras totalmente diferentes, o sotaque é diferente. Então, no final das contas, eu não estava ouvindo norueguês, gente. Pensei, tá bom, de volta a estaca zero, praticamente. Aqui na Noruega, o governo oferece um curso de norueguês para estrangeiros. Se você veio para cá casada com norueguês, esse curso vai ser gratuito para você. Mas se você vier, assim como eu vim, né, casada com um cara que não é norueguês, que veio porque ele quis, né, por causa do trabalho dele, aí você tem que pagar. Então eu me matriculei nesse curso. Porém, esse curso é bem assim básico, sabe? Pra você conseguir se virar aqui. Não me dava nenhuma fluência na língua. Aí o que eu pensei? Gente, meus filhos são pequenininhos e já falam tudo. Por quê? Porque eles estão estudando. Então eu vou estudar. E foi aí que eu decidi me matricular no curso técnico de enfermagem. Esse curso técnico dura 4 anos, são 2 anos de teórico e 2 anos de prático. E eu fui, gente, e foi assim maravilhoso. O meu vocabulário aumentou pra caramba. Toda semana eu tinha que fazer apresentação, sabe, na frente com PowerPoint, tudo em norueguês. Não foi fácil, porém me ajudou pra caramba. Saí de lá falando já bem mais, com um vocabulário bem mais extenso. Gente, hoje eu moro aqui já há 11 anos. Eu entendo tudo. Falar, eu tenho um vocabulário extenso, porém, provavelmente eu não falo todas as palavras ainda, o que é normal, né? Eu não sou norueguesa, eu tenho a cidadania norueguesa, eu e minha família temos a cidadania norueguesa. Porém, não importa quantos anos eu passe aqui, eu nunca vou ser vista como uma norueguesa, não só pela minha aparência, mas pelo meu sotaque também, né, que eu tenho e acho que eu sempre vou ter. Quanto menor, né, quanto mais novo você vier, se mudar para um país, maior é a chance de você aprender a falar a língua fluente sem sotaque nenhum. Por exemplo, meus filhos, eles são fluentes no português, no inglês e no norueguês. Pode ser, né, que algumas palavras eles tenham um sotaque, uma ou outra, em português, mas assim que eu passo mais tempo no Brasil, esse sotaque já vai embora, não é nada assim muito forte também. É uma bênção, né, que meus filhos falem 3 línguas e estão aprendendo, né, a quarta, o Yuri e a Shelly falam um pouco de alemão, porque é a língua que eles aprendem na escola aqui. Gente, uma coisa muito interessante aqui da língua norueguesa é que quando eu estava nesse curso básico que o governo oferece, eu me lembro que a professora falava que para você saber se você já se tornou um norueguês, você tem que começar a usar a expressão que eles usam. Então aqui eles têm esse negócio que é muito importante, que é você usar algumas expressões de confirmação de que você está ouvindo o que o outro está falando. E como você faz isso? Fazendo esses barulhos de afirmação, de confirmação, ou palavras, né? Então, quando os noruegueses estão conversando, você ouve muito ikke sant, ikke sant. Eu no começo falo, gente, eu não vou nunca conseguir isso. Até que um dia eu estava conversando com alguns noruegueses e de repente saiu da minha boca ikke sant. Consegui. A partir daí se tornou algo normal, natural pra mim. Outra coisa que eles fazem aqui, gente, que no começo eu levava susto, é uma expressão que pra nós brasileiros seria muito estranho. Wow. Er det sant? Sa han virkelig det?
No Brasil, se você tá conversando com alguém e a pessoa faz, você olha assim, aconteceu alguma coisa, né? Então, imagina eu, brasileira, lá num grupo de noruegueses, de repente a vizinha aqui fazia, o pior era quando era 2 pessoas, gente. A gente conversando numa boa, de repente, eu olhava e a outra aqui, e eu... De verdade, eu não tô brincando, eu levava susto de verdade. Outra coisa é a palavra oi. Em português, oi é oi, tudo bem? Aqui o oi eles usam para se você está andando em algum lugar e sem querer você bate em alguma coisa, você fala oi. Então, antigamente, principalmente no começo, eu andando no shopping, por exemplo, né? Tinha lá alguma norueguesa do meu lado andando e de repente ela falava oi, eu oi. E daí ficava lá, né? Tentava disfarçar assim, ela não tava falando comigo. Ela só tava querendo dizer que ela bateu em alguma coisa sem querer, né? Então a gente comete esses gafes, passa por umas vergonhas, que é normal, mas que não pode te impedir de falar, de se expressar, de aprender, né, mais a língua. Mas é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho da língua norueguesa para vocês. Dificuldades vão existir em qualquer língua, porém vale a pena. Dizem que se você quer treinar o seu cérebro, uma das melhores formas é aprender uma língua nova. Então vale a pena aprender. Mas antes de terminar, eu quero deixar com vocês algumas palavras importantes. Caso um dia vocês venham para cá, para esse lado da Noruega, umas palavras que talvez vocês possam usar aqui, tá bom? Vamos lá as palavras. Primeiro, hei. Hvordan går det? Jeg har det bra. Hva heter du? Jeg heter Samara. Jeg kommer fra Brasil. Unnskyld. Kan du gjenta? Jeg forstår ikke. Hjelp. Ja. Nei. Hva koster det? Inngang. Utgang. Ha det.